Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Se você já olhou para uma questão de contabilidade da FCC e pensou, meu Deus, por onde eu começo? Saiba que você não está só. Mas, olha, cada labirinto desses que a gente desvenda juntos é um passo firme na direção do seu grande sonho, a aprovação. Hoje, a gente vai encontrar a saída para essa questão, passo a passo, até que ela se torne um ponto garantido na sua prova. Vamos nessa? Ok, vamos encarar o nosso desafio de hoje. O que a gente vê aqui é um exemplo clássico de como a FCC tenta confundir a nossa cabeça. São vários valores, datas diferentes, um monte de informação e um pedido final bem específico. Eles fazem isso de propósito, sabe? Para testar quem está realmente com a atenção em dia. Nosso trabalho aqui não é só achar um número, mas sim aprender a transformar essa aparente bagunça em uma resposta clara e lógica. Dominar isso é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. E para a gente não se perder, nós temos um plano de voo. Primeiro, a gente vai entender a anatomia da questão. Depois, vamos encontrar a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça, o custo real, o custo completo do ativo. Em seguida, a gente vai calcular a segunda peça, o desgaste, ou seja, a depreciação. Com as duas peças na mão, a gente monta a resposta final e, o mais importante, tira lições valiosas para qualquer outra questão que aparecer. Essa questão aqui tem a cara da FCC. Eles não querem só saber se a gente decorou uma fórmula. Eles querem ver se a gente sabe conectar os pontos, o custo, a depreciação e, principalmente, se a gente tem atenção aos detalhes do enunciado, como as datas. Entender essa estrutura não é só resolver uma questão, é entender como a banca pensa. E isso, pode acreditar, é meio caminho andado para ver o seu nome no Diário Oficial. E aqui está o nosso mapa, a fórmula que vai guiar toda a nossa jornada. Tudo, absolutamente tudo que a gente precisa fazer se resume a isso: encontrar o custo total e subtrair a depreciação acumulada. Simples assim. Nosso trabalho a partir de agora é encontrar esses dois números. Vamos começar pelo primeiro? Vamos lá, montando a primeira peça do nosso quebra-cabeça, o custo real do ativo. E aqui vai a primeira dica de ouro para qualquer prova da FCC. O custo de um ativo quase nunca é só o preço da nota fiscal. A contabilidade nos obriga a pensar como um gestor. O que mais foi preciso gastar para esse equipamento finalmente começar a produzir? Vamos ver isso na prática. Agora, o conceito-chave aqui é o de custo ativado. Pensa comigo. Se um gasto foi absolutamente essencial para a máquina começar a funcionar, ele tem que entrar no custo do ativo. É como comprar uma geladeira nova. O custo dela não é só o preço na loja. Tem o frete para entregar e às vezes até uma instalação específica. Sem isso, ela é só um caixote de metal, não cumpre a função, certo? A lógica é a mesma. E aqui a gente vê isso em números. Somamos os 13 milhões da compra com os 2 milhões da instalação, porque, de novo, sem instalar, a máquina não serve para nada. E agora, muita atenção ao detalhe que a FCC adora cobrar, o custo de desmontagem. Pensa assim, a empresa, ao instalar a máquina, já assumiu a obrigação de, lá no futuro, desmontar tudo. Se a obrigação nasce junto com o ativo, o custo dela, trazido para o valor de hoje, também entra na conta desde o primeiro dia. Por isso a gente soma esses 800 mil. E essa soma toda nos dá o nosso primeiro grande número, 15 milhões e 800 mil reais. Pronto, a primeira e maior peça do nosso quebra-cabeça está encaixada. Esse é o verdadeiro custo do ativo que vai para o balanço. Guarda bem esse número porque agora a gente vai calcular o desgaste dele. Vamos para a peça 2, a depreciação. Depreciação, de forma bem simples, é o registro contábil do desgaste do equipamento pelo uso e pelo tempo. Mas é exatamente aqui que a FCC coloca uma de suas armadilhas favoritas, uma que derruba muita gente boa, a confusão com as datas. E essa linha do tempo deixa tudo bem claro. A máquina foi comprada em junho, mas ela só começou a operar, a gerar valor de verdade em julho. E a regra de ouro é: a depreciação só começa quando o ativo está pronto e em condições de uso. Portanto, a data da compra não importa para esse cálculo. A gente conta de julho a dezembro, o que nos dá exatos 6 meses de depreciação para um ano de 2022. Pegou essa? É crucial. Calma, antes de sair calculando a depreciação, tem mais um passo importante. A empresa espera vender o equipamento por 2 milhões lá no final da vida útil dele. Esse é o famoso valor residual. A lógica é simples. A gente não pode depreciar um valor que, na verdade, a gente espera recuperar no futuro. Então, o ponto fundamental é, a gente subtrai esse valor residual do custo total para encontrar a base sobre a qual a depreciação vai ser calculada de fato. Com a base correta em mãos, o cálculo fica fácil.
Primeiro, a gente descobre o desgaste de um ano inteiro. Pega os 13.800.000 e divide pela vida útil de 8 anos. Isso daria 1.725.000 por ano. Mas aqui está o pulo do gato. A questão pede o saldo em 2022. E em 2022, a máquina só trabalhou por 6 meses, lembra? De julho a dezembro. Se ela só trabalhou por metade do ano, a gente só pode registrar metade do desgaste anual. Por isso, a gente divide esse valor por 2. E tá aí, R$ 862.500. Essa é a nossa segunda peça do quebra-cabeça, a depreciação acumulada para o ano de 2022. Agora sim, temos os dois números que a gente precisava desde o começo. Chegou a hora de juntar tudo e encontrar a resposta final. Tamo na reta final, a melhor parte. Com o custo total em uma mão e a depreciação acumulada na outra, basta a gente aplicar aquela nossa fórmula guia lá do início para resolver a questão de uma vez por todas. E aqui a mágica acontece. Aquele nosso mapa inicial faz todo o sentido agora. A gente pega o custo total que a gente calculou, a nossa peça 1, e simplesmente subtrai a depreciação, a nossa peça 2. Uma continha de menos nos leva diretamente ao saldo contábil no final de 2022, que é exatamente o que a questão estava pedindo. E aqui está a nossa resposta. R$ 14.937.500. Olhando as opções da prova, a gente vê que bate certinho com a alternativa B. Missão cumprida. Mas, espera aí. O mais importante não é só acertar a questão, é aprender com ela para acertar todas as outras parecidas. Vamos revisar as lições? Resolver a questão é ótimo, mas entender a mente da banca é o que realmente garante a aprovação. Vamos revisar os pontos-chave que essa questão nos ensinou para a gente nunca mais cair nessas armadilhas. Então, vamos resumir os mandamentos para não cair mais nas pegadinhas da FCC. Anota aí. Primeiro, cuidado com as datas. A depreciação só começa a contar com o uso, não com a compra. Segundo, o custo de um ativo é a soma de tudo o que foi gasto para ele funcionar. Terceiro, o valor residual sempre deve ser subtraído antes de calcular a depreciação. E quarto, obrigações futuras, como a desmontagem, entram no custo hoje. Domine esses 4 pontos e questões como essa vão se tornar bem mais tranquilas. Lembre-se sempre, o seu grande sonho da aprovação é construído exatamente assim, um detalhe de cada vez, uma questão de cada vez. Não se trata de decorar, mas de entender a lógica por trás de cada número. Continue com essa dedicação, dissecando cada desafio e pode ter certeza, esse sonho vai se tornar a sua realidade. Conte comigo nessa jornada, viu? Até a próxima!